Querido irmão, querida irmã, para este quarto domingo da quaresma, nesse dia 19 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 9, do versículo 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que te disse? Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo:
Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a cura do cego de nascimento recorda o nosso batismo. Fomos lavados pela água, símbolo de purificação e vida nova, e ungidos com óleo, símbolo da força de Deus para a missão nova que assumimos. Há um contraste entre o caminho percorrido pelo cego e a atitude radical e inflexível das autoridades religiosas. O cego parte da cegueira física, da total dependência, para a total autonomia própria de quem vê, e da ignorância religiosa para a libertação interior da fé. Os dirigentes judeus, ao contrário, permanecem incrédulos em relação a Cristo, luz do mundo. Enxergam fisicamente, mas o coração deles está longe de acolher as ações libertadoras de Jesus. Preferem manter o povo dominado e explorado. A nosso respeito, Jesus diz: Vocês são a luz do mundo. Somos palavra das. São palavras, queridos irmãos, que vêm do Evangelho, que é palavra de salvação. Essa pergunta última, né? Vocês são a luz do mundo, somos mesmo? Querido irmão, querida irmã, no quarto domingo da quaresma, a igreja, tendo em vista a proximidade da Páscoa de Jesus, nos convida a abrirmos os olhos e percebemos a importância da conversão como caminho que leva à salvação. São tantas as cegueiras que impedem o encontro com o essencial. Para além da lei do sábado, Jesus é movido pela compaixão e pelo amor à vida. Não se trata de desacato à lei, mas de um profundo amor capaz de fazer de tudo para ver o outro bem. Ao recuperar a visão, o cego se transforma em um anunciador de Jesus. Não foram as palavras nem o ritual que provocaram o milagre, mas a fé daquele homem. Que Jesus cure nossa cegueira, causada pelo materialismo e pela superficialidade da fé. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, libertar-se de todos os tipos de cegueira para seguir Jesus.
Encerrando o momento, rezemos juntos. Ó Jesus, luz do mundo, a cegueira espiritual nos torna insensíveis aos sinais de sofrimento dos irmãos e irmãs e nos impede de perceber a angústia dos oprimidos. Dá-nos, Senhor, a justa visão da realidade e a firme vontade de fazer prosperar o reino de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste quarto domingo da Quaresma, nesse dia 19 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, a primeira leitura, 1 de Samuel, capítulo 16, 6 a 7, 10 a 13, rezar o Salmo responsorial, Salmo 22. A segunda leitura é Efésios capítulo 5, 8 a 14. O Evangelho de João, longo, João 9, 1 a 41. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai agora acompanhar a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação desta reflexão aplicada à vida. É uma reflexão abrangente, portanto, ela é um pouco longa. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Então aqui estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o quarto domingo da Quaresma, também conhecido como o Domingo da Alegria, Latare, sinaliza com mais evidência os sinais da Páscoa que se aproxima. É como se fosse um oásis encontrado no deserto ou uma luz no fim do túnel. A luz é, portanto, o tema central deste domingo. No domingo anterior foi a água, que segue com uma catequese batismal, apresentando mais um símbolo que ajuda não apenas na preparação daqueles que receberão o batismo na noite da vigília pascal, mas também na nossa missão de batizados em preparação para a Páscoa. A luz que ilumina nossa inteligência para enxergarmos a realidade com os olhos de Deus e não fazer julgamentos precipitados. Primeira leitura. A luz da qual renascemos pelo batismo que nos faz agir com bondade, justiça e verdade. Segunda leitura. A luz trazida por Jesus que dissipa as trevas das nossas cegueiras. O Evangelho. A primeira leitura do segundo livro de Samuel mostra no processo de escolha e unção do rei Davi o apelo para olharmos as pessoas e não julgá-las pela aparência, como costumamos fazer. Samuel, quando chega à casa de Jessé para ungir um de seus filhos, logo imagina que o mais belo de todos, Eliabe, seria o escolhido por Deus. Mas o Senhor lhe disse:
Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Samuel julga pelos critérios humanos, mas Deus não. O escolhido nem estava presente. Era o menor de todos, Davi, desclassificado pelos critérios humanos, mas escolhido por Deus, que vê o coração e não a aparência dos seus filhos. Assim, Deus nos ensina a ver as pessoas com o seu olhar. Não são poucas as vezes em que nos precipitamos julgando as pessoas pela aparência, para depois termos surpresas quando elas se revelam de outra maneira. Para ter o discernimento de não fazer julgamentos precipitados, é preciso viver como filhos da luz, como diz Paulo na segunda leitura de hoje. Os filhos da luz mostram quem são de fato por seus frutos, isto é, por suas ações. Elas consistem em atos de bondade, justiça e verdade. O filho da luz sabe discernir o que agrada a Deus e procura fazer a sua vontade. Quem é filho da luz não compactua com as obras das trevas. Ao contrário, tem atitude profética e as desmascara. O filho da luz anda de cabeça erguida, não por orgulho, mas porque tem a consciência tranquila. Seus atos não precisam ser escondidos, porque são bons, justos e verdadeiros. Ele enxerga a realidade conforme Deus a quer e age de maneira condizente com a vontade de Deus. O evangelho de hoje, da cura do cego de nascença, mostra que Deus nos resgata da lama dos nossos pecados e nos propõe vida nova, transformando a nossa vida. O texto de hoje, como foi dito no início, é destinado à catequese daqueles que seriam batizados. O objetivo é mostrar que no batismo renascemos para uma vida nova, libertos da escravidão do pecado, da cegueira que impede de vermos a realidade com o olhar de Deus. Porém, não basta o batismo, é preciso ser discípulo, seguir Jesus, como fez o cego do evangelho de hoje. Jesus, ao curar o cego de nascença, suscita uma polêmica na comunidade. Primeiro, porque fez isso em dia de sábado. Os judeus o acusavam de desrespeitar a lei de Deus e, por essa razão, ele não podia ser alguém vindo da parte de Deus. Por outro lado, é acolhido pelo que foi curado e pelos que presenciaram a cura. Como pode alguém que não vem de Deus fazer coisas tão boas para o seu próximo? Questionava aquele que foi curado ao afirmar: Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Se Jesus fosse de fato um pecador, como afirmavam alguns, ele não teria feito tal obra. Não obstante a cura e a polêmica por ela suscitada, Jesus quer mostrar quanto ainda somos cegos. Enquanto nosso olhar estiver condicionado àquilo que as estruturas opressoras propõem, não estamos ainda prontos para as obras da luz. É preciso libertar nosso olhar, nossa consciência, para enxergarmos a realidade de outra maneira. Somente assim estaremos prontos para segui-lo. Querido irmão, querida irmã, ao ter seus olhos abertos, aquele que era cego faz a sua profissão de fé e se propõe a seguir Jesus. Ele nos chama a atenção para olharmos para dentro de nós e avaliar como anda a nossa profissão de fé, a nossa prática religiosa, o nosso processo de conversão, enfim, o nosso seguimento. A quaresma é esse convite de Cristo a fazermos a revisão da nossa caminhada e ver se estamos enxergando bem a realidade para poder segui-lo verdadeiramente. E encerrando este momento, reze comigo, Pai. Livra-me da cegueira que me impede de reconhecer teu filho, abrindo meus olhos para experimentá-lo muito perto de mim. Amém.